Aleluia, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, guten morgen, bom dia. Hoje são 7 de agosto de 2020, hoje são 6 anos e 4 meses de uma aliança com o meu Deus que só cresce, se fortalece, se firma mais e mais, porque o meu Deus, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é grande, Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é único, Ele é criador de céus e terra. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Só Ele é Deus, só Ele é Deus e não há outro. Só o Senhor é Deus. Glórias ao seu nome. Gente, vamos aqui a palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 8, versículo 26, que diz o seguinte: o endemoniado gadareno. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impedido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiu e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou, e aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluia! Deus é bom, maravilhoso. Aqui, gente, nessa palavra, antigamente era proibido comer carne de porco. Antigamente era terminantemente proibido. Hoje não, tá? Hoje está liberado. A lei
o véu se rasgou. Hoje não tem mais isso. Hoje você pode comer a tua carne de porco, hoje tu pode comer o teu carré, hoje tu pode ficar à vontade. Mas naquele lugar, ali tinha uma grande concentração de porcos, somente ali, em Gadara. E naquele mesmo lugar, aprouve Jesus ir até lá. Sendo que quando ele se aproximou daquele lugar, tinha um homem com uma legião. E essa legião de demônios que estava no corpo daquele homem causava-lhe grande sofrimento. E já havia muito tempo. Mas quando os demônios dentro do corpo daquele homem avistaram Jesus Cristo, ele correu e o adorou. Então, só para ficar claro, tem muita gente que não acredita que Jesus Cristo seja o Filho de Deus, do Criador de céus e terras. Mas isso não vai abalar, interferir em absolutamente nada, não vai anular em nada, porque os demônios creem e estremecem. Os demônios têm que adorar quando Jesus chega. Jesus se aproximou daquele homem e aquele demônio, aquela legião que estava naquele homem, pediu para que fosse lançado nos porcos. E os porcos, agora com aquela legião, lançaram-se do despenhadeiro e foram afogados. Todos se afogaram. Aí você vai dizer, isso o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Deixa eu te contar. As pessoas ficaram assombradas porque antigamente aquele homem vivia nu, andava nos sepulcros, estava endemoniado, mas não causava nenhum problema aos lucros deles. Quem eram os lucros deles? Os porcos. Aquilo que Deus disse que no passado não podia comer. E aí eles mais e mais alimentavam aqueles animais. Quando aquele homem foi liberto, todos vieram com temor de Jesus. Temor. Eles pediram para que Jesus saísse dali. Eles não ficaram alegres, felizes em ver hoje aquele homem que tanto sofrimento passou. Aquele homem, ele era preso, ele arrebentava as cadeias, porque a quantidade de demônios era imensa e ele conseguia quebrar todas aquelas prisões. Mas hoje, totalmente liberto, porque Jesus Cristo chegou na vida dele e agora habitava no seu ser, ele passou a incomodar. Ele estava incomodando. Sabe o que é interessante? Quando ele estava endemoniado, quando ele andava nos sepulcros e pelado, ele não incomodava. Mas agora que ele estava liberto, vestido, agradecido a Jesus, as pessoas estavam com temor. Mas o temor é porque o lucro tinha ido embora. As pessoas não estavam felizes porque aquela vida tinha sido resgatada para Deus. Mas elas estavam preocupadas com isso aqui, com o bolso. Os porcos eram mais importantes para aquelas pessoas. As pessoas olhavam, isso por muitos e muitos anos, vamos colocar dessa forma, porque era muito tempo. As pessoas olhavam para aquele homem nos sepulcros, ele nu, e as pessoas ficavam olhando.
deixa ele, normal, está endemoniado, deixa. Quando Jesus chegou e fez a mudança acontecer, aí incomodou. Aí passou a incomodar. Tanto é que pediram para que Jesus se retirasse dali. Mas a obra que Jesus tinha ali, ele concluiu. Foi libertar aquele homem de uma legião. Não importava se as pessoas estariam contra aquele feito do Senhor. Mas o importante é que aquela vida hoje estava resgatada, sarada, curada, liberta, transformada. Aquele homem queria agora, assim como Jesus, levar a palavra, falar de Jesus, andar com ele. Só que Jesus disse: não. O teu testemunho tem que ser num lugar onde te machucaram, onde você foi possesso, onde você foi tomado por demônios. Porque antigamente as pessoas te conheceram como um homem endemoniado, como aquele que ficava nos sepulcros nu. Agora, no mesmo lugar, você vai ter que dar o testemunho de um homem que verdadeiramente serve a Deus. Hoje você vai ter que ficar aí, na terra que tanto você foi humilhado, para servir de testemunho. Só que você paga preço. Com certeza isso deve estar acontecendo contigo hoje também. Antigamente, no teu corpo, havia uma legião de demônios. Fazias tudo que desagradava a Deus e tudo te causava muito sofrimento. Porque quando você caía em si, você dizia: pequei mais uma vez contra o meu Deus. E agora você está liberto. Mas quando você pecava, quando você fazia as coisas que desagradavam a Deus, você era, sabe o quê? Abraçado, aplaudido, bem visto e bem quisto. Mas hoje, que você foi liberto, liberta, que você saiu daquela vida imunda e você leva a palavra do Senhor, hoje você te chamam de safado, safada. Vou colocar para mim, ontem me chamaram de PUTA, pois é, que mais, tantas outras coisas, e vão te chamar de vários nomes, para tentar denegrir hoje a tua imagem, para te ofender. Sabe por quê? Porque hoje você não faz mais a vontade do diabo, mas aquelas pessoas que estão com demônio no corpo e vê a luz de Cristo na tua vida, vai incomodar. Mas não dê ouvidos ao mensageiro de Satanás. Continua sendo testemunho aonde Deus te colocou. Continua falando do que Deus fez na tua vida. Continua falando como você era, o que você fazia, como os demônios te usavam e hoje não te usam mais. Hoje você é homem de Deus, hoje você é mulher de Deus, hoje você leva a palavra de Deus com verdade e com autoridade, para que todas as vidas venham ser libertas, alcançadas, transformadas, e amanhã, quando fechar os olhos daqui nesta terra, venham abrir os olhos na glória com Deus. Deixa eu falar. O importante é você e Deus. Você vai sofrer afrontas, porque hoje você não está mais como aquele gadareno, com uma legião. Hoje você está em Cristo liberto, liberta. Você vai ser ofendida, massacrada, pisada, humilhada, maltratada, sim. Pague o preço. Não recua não. Paga o preço, leva o nome do Senhor. Porque quem te garante é Deus. Tá? É importante, porque quando as pessoas te ofenderem, te pisarem,
te diminuírem, se afastarem de você, é porque Jesus está do teu lado. É porque você está fazendo a vontade dele. Não tenha receio. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Glória a Deus! Vamos à lei dos homens agora. Eu tenho aqui Código Penal, artigo 155, fala sobre furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia ou móvel, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Recentemente eu estava vendo uma reportagem no SBT que referia-se a um filho de vereador lá em Minas Gerais que queria andar de van, de Kombi, da ambulância, perdão. Estava bêbado, chegou no hospital, furtou a ambulância e foi buscar os amigos em outra cidade. E o pai, o vereador, tentando passar a mão na cabeça do filho, sendo que os três estavam embriagados, estavam bêbados. O vereador falou que eles não estavam bêbados não, que eles estavam felizes. Você conseguiu captar? Ou seja, o vereador disse assim, preste atenção, ele disse, não, eles não estavam bêbados não, eles estavam felizes. Eles furtaram a ambulância porque eles estavam felizes, não estavam bêbados. O que eles fizeram foi normal. Tu imagina se fosse um indivíduo que não fosse filho de uma autoridade, se fosse alguém da comunidade que tivesse a mesma ação que este homem teve. Sabe o que aconteceria? A justiça de imediato viria, colocaria ele na prisão, ele teria sido taxado como quem não presta, tudo de ruim do pior. Quer que eu te diga mais? Com certeza fariam até uma penalidade de morte. Teria pena de morte. Não tem, né? Mas como se fosse pobre, faria até penalidade de morte. Pena de morte. Teria até pena de morte. Mas, gente, é um filho de vereador. E o vereador passou a mão na cabecinha do filho. As câmeras viram que eles estavam, todos eles, os três, estavam bêbados. E o vereador disse, não estavam bêbados, estavam felizes. Ele deu, sabe o que o vereador estava querendo dizer com tudo isso? Eu estou consentindo, ele consente com os atos errôneos daqueles indivíduos. Me diz uma coisa, a justiça, me responde aí, a justiça para este menino, para esse jovem, que é filho de uma autoridade, tu acha que vai acontecer? Tu acha que o Código Penal, artigo 155, que trata de furto, que diz, subtrair para si ou para outrem coisa alheia, móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Não vai dar nada, gente. A gente sabe como é o nosso Brasil. Vamos às nossas palavras de dicionário? Sortilégio quer dizer malefícios de feiticeiro, bruxaria, maquinação, trama. Súcia quer dizer reunião de pessoas de má fama, malta, cambada. Fiquem com Deus.